Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, como sempre, dando uma entrada em uma transmissão ao vivo para passar para vocês algo que está acontecendo. Eu quero deixar aqui bem claro, antes de começar essa pregação, de que não estou aqui querendo defender uma ideia, não estou aqui querendo defender uma ideologia, e muito menos querendo passar algo que muitas pessoas dizem que é coisa de rebelde, é uma rebeldia, e etc, etc, e etc. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o que está ocorrendo com a igreja hoje. Então nós vamos separar bem o termo aqui. Quando eu falar igreja, templo, então eu vou estar falando de uma igreja com uma placa de igreja, certo? Quando eu falar a igreja de Cristo, aí eu estarei falando de mim, de você, de todos nós. A ideia de muitas pessoas que se dizem que eu sou a igreja de Cristo. Mas será realmente que a pessoa é realmente a igreja de Jesus? Porque dizer que a igreja de Jesus é uma. O fato é você ser essa igreja. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você já viu a igreja de Jesus ter mágoa no coração? Ter raiva no coração? Você já viu uma igreja de Jesus ter um coração que é o altar de Deus, sujo, coração corrupto? Você já viu uma igreja de Jesus, a pessoa que se diz ser igreja, que ainda não mudou a sua vida, não se arrependeu dos seus pecados ainda? Porque uma é você se arrepender, outra é você dizer que se arrependeu, mas na verdade você não se arrependeu. Porque o arrependimento de verdade, ele ocorre da seguinte forma: quando uma pessoa se arrepende de fato, de verdade, de seus maus caminhos, de sua vida errada, de seus pecados, quando ela se arrepende, ela muda o seu pensamento e ao mesmo tempo ela muda o quê? O seu comportamento. Isso é o verdadeiro arrependimento. Se você se arrependeu, mas não mudou o pensamento e nem o seu comportamento, que não foi aquele arrependimento de fato e de verdade, lá na frente você vai fazer a mesma coisa. Claro, não é um assunto que eu vim trazer à tona, não. O problema é o seguinte: o coronavírus hoje, nos dias de hoje, estou falando hoje, 20 de abril, o coronavírus de hoje, ele está matando pouco agora. Sabe por quê? O que está matando mais agora são a morte espiritual tem chegado na vida de muitos cristãos, aqueles que hoje estão se dizendo que são igreja de Jesus. Eu nunca vi uma igreja de Jesus, a igreja de Cristo, que não sente uma vontade, não sente aquela saudade de estar nos templos adorando, cantando para Jesus, batendo palma para Jesus, ouvindo a pregação do pastor. Eu nunca vi uma igreja de Cristo, que se diz igreja de Cristo hoje, tão Cadê aquela fé que aquelas pessoas falavam? Amo. Ah, meu Deus, eu tenho essa fé, eu quero usar essa fé. Mas chega no momento do uso da fé, recuaram. O coronavírus, ele não só trouxe o terror e medo para o mundo inteiro, mas ele também abalou a fé de muitos cristãos. Aqueles que se diziam de estar na fé,
Aqueles que se diziam que estavam com Jesus. Caiu a transmissão aqui, mas vamos lá. Aquele que se diz que está na fé, né? Mas cadê essa fé que a pessoa estava tanto pronunciando ela? Veio o coronavírus, abalou a fé. Eu nunca vi cristãos de hoje com tanto medo de morrer. Não era para estar com medo de morrer. Não é para o cristão ficar com medo de morrer. Afinal de contas, ele tem que pensar da seguinte forma: se eu morrer hoje, para mim é lucro. Porque se eu tenho uma vida com Deus, se eu tenho uma vida com Jesus, então é lucro se eu morrer hoje. Afinal de contas, eu vou para o reino dos céus, eu vou para junto de meu Pai. Mas o cristão, ele esqueceu daquela fé, ele esqueceu que Jesus é o médico dos médicos. Aí a pessoa é capaz de pegar o coronavírus, é capaz de pegar esse Covid-19, o coronavírus, né? E esquecer que Jesus é o médico dos médicos. Como que vamos glorificar a Deus desta forma, pessoal? A Bíblia, ela é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que o povo está com medo? Veja no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Eu vou te dar um ânimo agora. Você que está aí, na sua casa me assistindo. Você que está aí, não vai na igreja, não está indo na igreja, porque o seu pastor não abriu a igreja ainda. Eu não estou aqui estimulando a ninguém a fazer tais coisas, mas eu estou aqui dando um alerta, que se você, mesmo na igreja, não buscava a Deus como deveria buscar, muito menos em casa você vai buscar. Então no livro de Isaías 41, versículo 10, diz bem assim: olha só, não temas, porque eu sou contigo. Veja a promessa, Deus já fala, não temas, porque eu sou contigo. Então por que você está com medo do coronavírus? Por que você está com medo de sair da sua casa e ir para a igreja? Por que você, pastor, está com medo de abrir a igreja e fazer os cultos normais? Diz mais assim: porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que palavra bacana, né? Aí Deus fala, para que se assombrar? Eu sou teu Deus, mas Senhor, o governo falou que se eu não abrir a igreja, eu vou ser multado, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ah, meu Pai do céu, cadê a sua fé, pastor? Cadê a tua fé, irmão? Que Deus é esse que nós estamos pronunciando aqui? É esse o momento de colocar a fé. É o desafio da sua própria fé. Você acha que a fé é o quê? Me diz. Ou você está acostumado de usar uma fé de algumas igrejas lá de trás? Não, a fé é agora. É agora que você tem que caminhar na fé. Chegar e falar, Senhor, se eles vierem aqui fechar a igreja, vierem aqui me multar, toma a frente da tua igreja, toma a frente do teu altar. É nesse momento, pessoal, que você tem que jogar tudo na mão de Deus. Aí ele chega e fala aqui, ó, olha só, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Ah, louco! E te sustento com a destra da minha justiça. Com a destra da minha justiça. Lá no Salmos 23, os salmos mais conhecidos da face da terra, que é o Salmos 23. Vamos lá para o Salmos 23. No Salmos 23, 4. Olha só, os salmos mais conhecidos. Quando é no momento de colocar em prática essa palavra, não colocam. Deus fala, para que se assustar? Não te assombre.
Eu estou contigo. Aí lá no Salmos 23, capítulo 23, no versículo 4, os salmos mais conhecidos. É bonito ter essa palavra aberta, né? No painel de um carro, ou ali numa estante, em cima da geladeira, né? Onde diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não começa assim o Salmos 23? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Será que agora Deus é realmente o seu pastor? Porque nesse exato momento o que está faltando é fé. Tem gente que coloca esses Salmos 23 pela vida financeira, pela comida da casa e etc, etc. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que nesse exato momento está faltando fé, está faltando coragem, está faltando ousadia. E está faltando sim aquela fé que agrade a Deus. Mas no 23, Salmos 23, no versículo 4, ele diz bem assim: olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que seria esse vale da sombra da morte? Ainda que eu ande neste mundo contaminado com a peste do coronavírus, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. E a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas esqueceram desse salmo. É bonito dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temeria mal algum. Vê que bonito. Agora, chegou o momento de colocar essa fé em prática. Chegou o momento de acreditar nesta palavra de Deus. E o que fizeram? Recuaram. Estão com medo de sair. Estão com medo de encarar. Todo aquele que se diz Igreja de Jesus, todo aquele que se diz cristão e tem medo de morrer, eu vou dizer uma coisa: é porque não tem mais a garantia da sua salvação. Vocês têm que entender o seguinte, irmão e irmã, você que está me ouvindo. Quando você tem a garantia da sua salvação, quando você tem garantia da sua fé alicerçada com Deus, quando você tem uma vida com o Senhor Jesus, de fato e de verdade, não importando o que as pessoas pensam e falam de você, não importando o que agem e fazem contra você, mas você tem uma vida com Deus, você está alicerçado com Deus, você não tem medo de morrer, porque se você, como eu falei no início, você morreu hoje, é lucro para você. Tem cristão que tem medo das ameaças do diabo. O diabo chega e fala, eu vou te matar. Aí o cristão se assusta. Ora, não é lucro para Satanás te matar. Sabe por quê? Porque se Satanás te matasse hoje, lucro seria para quem? Para Jesus. Porque simplesmente ele estaria fazendo um favor, certo? De mandar você para o céu, que é o seu lugar, para o reino dos céus, que é o seu lugar. Você não pode ter medo. Temos que ser corajosos, temos que ter ousadia. O crente tem que ser, não é um crente só de glórias, aleluias, não. Não é crente só de ficar glórias, aleluia, e ficar falando em línguas estranhas, não. Um crente, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser ousado, ter ousadia, pessoal. Lá no 1 Coríntios, vamos lá no 1 Coríntios. Olha só, eu vou falar sobre um pouco dessa coragem. No 1 Coríntios, diz bem assim. 1 Coríntios, no capítulo 16, do versículo 13. Diz bem assim. Vigiai. Vigiai. O que é vigiar? Fica atento, fica de olho, fica esperto. Toma coragem. Estais firmes na fé. Então seja firme na fé.
portai-vos varonilmente e fortalecei vós. Olha só a coragem. Vigia, permaneça na fé, seja forte, seja corajoso. Essa palavra aqui, varonilmente, é o significado de coragem, corajoso, seja ousado, não tenha medo, eu sou contigo. Lá no livro de Isaías, acabamos de ler, não tenha medo, eu sou contigo. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não ia temer mal nenhuma, porque Deus está comigo. E o cristão, o crente hoje está com medo. Ai meu Deus, se o coronavírus me pegar, vai morrer. O que há, irmão? O que há? Você tem medo de morrer? Ontem, sábado, que eu fui limpar a igreja lá. Sábado, o pastor foi lá, eu estava conversando com ele, que os cristãos hoje estão aí, abraçar essa quarentena, as igrejas não estão sendo abertas, e esses cristãos, a igreja de Jesus, estão se esfriando, estão com medo. Estão com medo, perderam aquela fé. O coronavírus chegou e bum, arrancou a fé deles. Então você veja, pessoal, que você tem que ter essa coragem, você tem que ter essa ousadia. Você não pode ficar com medo, não. Crente não tem que ficar com medo se você tem medo de morrer. Peraí, eu quando falo com o Senhor, quando eu começo a buscar Ele, a gente fala, ai Senhor, Tu és o meu Deus, é o Senhor de todos os senhores. Qual é o sentido do Senhor de todos os senhores? Que Ele está acima de tudo. Aí você chega e fala, ah meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Opa, sabe o que eu falei pro pastor? Falei, ó pastor, o coronavírus devia pegar em todos os cristãos. Falei, o coronavírus deveria pegar em todos os cristãos, porque não tem a maior glória para Deus quando cada cristão subir no altar, cada cristão que apresentar aí no Facebook ou em rede social, dizendo, eu fui curado do coronavírus. Aí os outros vão dizer, como se não tem cura? Porque Jesus me curou. Isso é glorificar a Deus. Isso é você buscar e agir essa fé. É essa fé que agrada a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o exemplo deles. Quando foi tocada aquelas trombetas, era para eles dobrarem os joelhos diante da estátua do rei lá. E eles não fizeram isso, mas os outros supostos cristãos, supostos povo de Israel, o povo de Deus, se curvaram, mas esses três não. Aí chega o rei e fala, se você não se prostrar, eu vou te dar mais uma chance. Se vocês três não se prostrarem diante da minha imagem, serão lançados na fornalha de fogo. Aí tocou de novo o negócio lá e eles não se prostraram. E aí foram condenados aí para fornalhas de fogo. E aí sabe o que aconteceu? O rei chega e fala, agora eu quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha a fé desses homens que chegou e disse, olha rei, o negócio é o seguinte, se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ó rei, Ele vai nos livrar sem problema algum. Porém, se Deus não quiser nos livrar da sua mão, então fique sabendo que mesmo assim nós não vamos se prostrar. Sabe por quê? Porque eles sabiam que mesmo se Deus não fosse tirar eles da fornalha de fogo, eles iriam morrer. A carne ia queimar, o cabelo ia queimar, mas a alma, meu amigo, a alma estaria lá no reino dos céus. Aí chega lá Jesus, sai do seu próprio trono, o próprio Jesus sai do seu trono, vai lá, desce, livra os três, ainda passeia com os três, deu um abraço em cada um, com a maior alegria, um sorriso no rosto de cada um.
saíram felizes. E cadê a fé daquele cristão? Ah, mas se o coronavírus pegar, que pegue! Mas eu sei que Deus vai me curar. Mas se Ele não quiser me curar, que não me cure! Eu dou graças a Deus, mas a minha alma vai com Ele. Mas isso é questão de fé, se você realmente tem certeza da sua salvação. Então procure agora saber realmente se você tem certeza da salvação. Porque se um simples coronavírus, simples modo de dizer, eu não estou fazendo um desafiozinho não, mas se o coronavírus meteu medo, e se chega de repente do nada alguém com uma arma na cabeça e fala, você nega Jesus ou você morre. Se o coronavírus fez com que muitos cristãos tremessem na base, na mesma hora ele iria negar a Jesus. Cadê a fé? Cadê a fé? Não, olha pessoal, por que eu falo que a igreja tem que estar aberta? Quando você vai na igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu sou a igreja de Cristo. Claro que você é a igreja de Jesus. Mas então nós não precisamos ir no templo. Precisa sim. Irmão, você tem que entender o seguinte. Quando Deus quer falar com você, Ele fala somente com você. Ou no seu carro, ou em qualquer lugar. Ele te chama para algum lugar, Ele fala com você. Mas quando Deus quer falar com a congregação inteira, isso inclui você também. E eu vou provar para você que a fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Lá no livro de Romanos, quer ver? Diz bem assim, no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz bem assim, olha só. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pera aí. Como que eu vou ouvir a palavra de Deus? A Bíblia não... Ó, eu vou ler de novo. Olha o porquê que existe muitos desigrejados aí. E olha o porquê que muitos que se dizem crentes estão se esfriando. Porque eles falaram, eu sou a igreja de Cristo. Então não precisamos de templo aberto. Porque eu já sou a igreja de Jesus. Será? Porque a Bíblia fala, de sorte que a fé é pelo ouvir. Não está falando aqui de sorte que a fé é pelo ler a Bíblia. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, alguém vai subir naquele altar. Alguém será usado pelo Espírito Santo para lançar uma mensagem de fé para você. Agora, se você abraça essa causa da quarentena e dizendo eu sou igreja, então eu gostaria de saber, será que você continua com suas orações? Aliás, se você fica de quarentena, abraçou essa fé da quarentena e se diz igreja de Jesus, então você tem que orar muito mais do que você orava antes. É óbvio. Então você teria que, no mínimo, ler mais a palavra de Deus do que antes. Se antes você lia 3, 4 capítulos por dia da tua Bíblia, então em quarentena você tem que ler 10. Porque você não está indo mais no templo. Você abraçou essa quarentena. Será que nessa quarentena você tem jejuado? Porque quando você está no movimento da fé, indo para a igreja, templo, você entra em propósito com Deus. Você faz oração, você faz jejum, você conversa com os irmãos, você troca mensagens bíblicas com os irmãos da igreja, você marca evangelismo, você participa de algum comes e bebes que é feito na igreja com os irmãos. Vem cá, será que você tem feito isso em quarentena? Como é que está a sua fé? Se o coronavírus ficar aí matando gente até o fim do ano, então as igrejas vão ficar fechadas até o fim do ano e você vai ficar até o fim do ano
sem ir na igreja e dizendo que é a igreja de Jesus? Como é que está o seu pensamento? Será que o seu pensamento do que estava antes continua sendo o mesmo pensamento de hoje? Será? A tua visão de fé, será que essa tua visão de fé que você tinha antes do quarentena, agora que abraçou essa quarentena, será que você tem ainda a mesma visão ou não? Porque um cristão de verdade, meu amigo, ele não aceita esse quarentena. Sabe por quê? Porque ele é um ganhador de almas. Ele sai evangelizar. Agora não se pode nem na rua evangelizar, falar de Jesus. Esqueceram de um grande detalhe que Jesus já disse, há muito tempo. Jesus disse, e o povo esqueceu desse detalhe. Os crentes esqueceram desse detalhe. Por isso, por eles esquecerem desses detalhes, eles ficaram com medo. Vamos lá para o livro de Mateus comigo, tá? Mateus 24. No capítulo 6. Todo mundo conhece. Você já ouviu isso daí? Só que você ouviu, mas não está prestando atenção. Jesus relatou o princípio das dores. Aí no momento que é para o cristão estar alicerçado, para ajudar a levantar aqueles que vão se assustar, que vão se atemorizar, que não tem uma vida com Deus, como é que vai ser? Vão se abraçar, ajuda e dizer, então, estamos ferrados tudo nós. Mas que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que tanto proferem. Então vamos lá no Mateus 24, no versículo 6. Diz bem assim. Ele fala do princípio Jesus aqui, ele fala sobre os princípios das dores, certo? Diz bem assim. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Então você sabe que as guerras tá tendo. Tá tendo guerras e rumores de guerras. Esses rumores de guerras, até rumor de guerra, ele entra também numa guerra civil. Por exemplo, a política do jeito que está as coisas hoje. Com a briga que está na política hoje de tira e não tira, coloca e não coloca, essa confusão toda já é um rumor de uma guerra que pode levar a uma guerra civil. Porque haverá uma mentira um dia de políticos que vai criar uma guerra civil. Aí se fala, ouvireis guerra, e guerra se está tendo. Eu nunca vi um coronavírus que chegou matando todo mundo e conseguiu colocar paz, entre aspas, em guerras. Pode até ver. Depois do coronavírus não teve mais guerra nenhuma. Porque a guerra é outra. Uma guerra praticamente espiritual. E essa guerra espiritual, meu amigo, é só cristão que vai conseguir fazer essa guerra. O que eu estou passando aqui para você é espiritual. É espiritual. Veja só, vamos dando continuidade. Olhai, olha só que Jesus fala. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olhai para isso. Não se assusta, crente. Não se assuste, pastor. Você está com medo do quê? Você estava no altar pregando uma fé e hoje você não está vivendo. É necessário que isso aconteça para dar sinais da vinda de Jesus. Tem mais ainda, vamos lá. Porquanto se levantará nação contra nação. Nós temos visto isso daí. Nação contra nação. Reino contra reino. E haverá fome.
as fomes já têm existido em alguns lugares, mas essa fome aqui já não vai ser uma fome apenas no local, vai ser uma fome no mundial. Opa! E pestes. O coronavírus é o quê? Não é uma peste? Veja só, haverá pestes, fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o crente de fé, que por causa dessa peste aqui, esqueceu que isso é o princípio das dores. Você vê umas coisas meio estranhas de alguns pregadores aí, que só estão falando bobagem. Tem gente que já colocou até o Apocalipse aberto. Ah, o Apocalipse está acontecendo. Não, o Apocalipse não está acontecendo. Isso é apenas um prefácio, uma introdução do que ainda está por vir. De repente isso daqui, essa peste que está acontecendo, isso daí, de repente foi Deus que deixou até acontecer, certo? Para treinar a igreja de Jesus, pessoal. É um treinamento para nós. E muitos estão sendo reprovados nesses treinamentos. Significa que se algo acontecer lá na frente, beirando o Apocalipse, pronto, todo mundo vai negar Jesus. Vão todos se lamentar. É fácil dizer que tem fé da boca. É fácil, eu tenho fé. É fácil bater isso no peito. Mas chega na hora de você colocá-la em prática, o cristão não coloca. Como que você vai falar de Jesus para outras pessoas se você não está vivendo essa fé? Puxa vida, pessoal. Se você, olha só, raciocina comigo. Se você tem medo de morrer, de pegar uma doença do coronavírus e tem medo de morrer, então como que você vai chegar e dizer para uma pessoa que está com câncer que Jesus cura? Como que você vai chegar e dizer para uma pessoa que está com uma AIDS e dizer, o meu Jesus cura? Se você nem sabe, se você pegar o coronavírus, se Jesus vai te curar. Jesus é o médico dos médicos. Você acha que ele não pode te curar de um coronavírus, pessoal? Será que não é isso que Deus quer? Será que não é isso? Às vezes você pode chegar e dizer, você fala, Gidal, porque não é com você. Bom, meu amigo, se não é comigo, porque Deus não está permitindo acontecer comigo nem com a minha família. Mas se Ele quiser que o negócio venha até mim, Ele vai chegar e vai deixar, porque afinal de contas a minha vida está na mão de quem? Na mão de Deus. É Ele que decide a minha vida. Só que tem uma coisa, se eu pegar uma coisa dessa, com certeza eu vou colocar minha cara no chão e vou implorar misericórdia e vou pedir a cura. E Ele vai me curar. E quando Ele me curar, acabou para os médicos. Sabe por quê? Porque é o nome de Deus que é ser glorificado. É o nome do Senhor Jesus que tem que ser glorificado. Agora o que acontece? Aí estão criando vacina e pá. Aí de repente começa a sair as curas. Aí a pessoa vai chegar e dizer, é só ir lá no hospital tal, que o médico tal, ele me curou dessa doença. Só que não é isso que Deus quer. Essa pandemia do coronavírus, essa daí é uma demonstragem de que muitos estavam na igreja dizendo que tinha fé, que estava com fé, mas chegou no momento da fé, foi reprovada. Foi reprovado. Estão com medo nas suas casas. Tem gente que defende essa ideia. Não, mas vamos defender essa ideia, porque senão o coronavírus vai matar todo mundo. Pera aí. Opa! Não estão dando máscara para você usar, irmão? Não estão dando máscara para você usar? Não falaram para a gente usar também, fazer o uso do álcool em gel? Pera aí, se eu tenho máscara e eu estou fazendo o uso do álcool em gel,
Então por que eu vou ter medo? Porque sem o uso desse daí, é 100% que você pega. Mas com o uso da máscara e do álcool gel, você vai pegar do mesmo jeito, irmão. Mas claro, num nível mais baixo. De 25% a 30%. Porque o álcool gel e a máscara não vai te livrar de você pegar o coronavírus. Você pode pegar o coronavírus dormindo, se você quer saber. Eu acho que ninguém entendeu que o coronavírus, certo? É algo que vai andando pelo ar. Entendeu? Um algo invisível que vai andando pelo ar. Que pode ser trazido por um vento qualquer. Aí você se cuidou, né? No trabalho, usou a máscara, usou álcool em gel, foi para tudo quanto é lugar. Chegou na hora de dormir, você tira. Então você tinha que dormir então com ele. Mas chega na hora de dormir, você tira. Aí o vento vai só para a epidemia, essa peste. E aí a peste entra lá pelo vão da sua janelinha e vai justamente cair bem no seu narizinho ali. E você dormindo. Aí você acorda no outro dia pesteado. E aí? Adiantou o uso da máscara? Adiantou o álcool em gel? E o que você vai fazer? Hã? No início da pandemia, na hora do desespero total, todo mundo resolveu naquela hora chegar e dizer: ah, essas horas não é momento de religião, essas horas vamos tudo se unir, né? Lá em Florianópolis, lá porque lá de Santa Catarina, fizeram uma cantoria de um louvor lá no centro, nos apartamentos lá, nos edifícios, né? Fizeram correntes daqui, correntes dali, vamos todo mundo fazer isso, fazer todo mundo fazer aquilo, mas peraí, resolveu alguma coisa? Não resolveu. Não resolveu. E não vai resolver. Não vai, sabe por quê? Porque a fé não é igual para todo mundo. Porque uns têm fé para comer arroz, outros têm fé para comer feijão. E tem aquele que tem fé para comer o feijão, o arroz e um bife junto. Então a fé não é igual para todo mundo. Existem várias ousadias de fé. Temos o exemplo de Elias, no Monte Carmelo. Ele foi um homem de fé. E tinha vários profetas. Tinha 50 profetas que tinham a mesma fé no Senhor Jesus. A mesma fé no Deus de Israel. 50 profetas. Só que esses 50 profetas ficaram com medo de morrer. Ficaram escondidos em caverna. A Elias, o único, né, ousado, né, que ele é da fé, foi lá e desafiou os 450 profetas de Baal. Só ele. Enquanto os 50 estavam escondidinho. Gideão chamou um monte de gente. Vamos pra guerra, vamos pra fé, vamos brigar. Foi uma galera, foi aquela renca inteira, foi Campo Largo inteiro lá. Só que chegou na hora, só 300 ficou. Cadê o resto? Ficaram com medo, porque na hora do embalo todo mundo vai, meu amigo. Mas chega na hora de botar mesmo a fé mesmo para frente, de botar mesmo o negócio para ir para frente mesmo, aí é outra história. Muitos desacreditaram na palavra de Deus. Muitos cristãos hoje, infelizmente, desacreditaram na palavra de Deus. Agora vai custar muito, muito, para que eles retornem para a igreja. Para que eles retornem para a igreja. As minhas orações têm sido assim: Senhor, fortalece o teu povo, porque eles não estão indo na igreja, eles estão se esfriando, e estão se esfriando sim, pessoal. Estão se esfriando, porque quando a gente começa a fazer uma oração desta forma, não é uma oração que eu penso e falo assim: ah, hoje eu vou fazer uma oração assim. Não, a gente não é assim.
A gente simplesmente dobra o joelho, aí o Espírito Santo vem e coloca a oração para nós. É Ele que encarrega isso, e a gente chega e fala. E quando o Espírito Santo começa a falar dessa forma, através de nós, e fala: ai, Senhor, vai lá, ele tá fraco, ela tá fraca, ele tá se distanciando, sabe? É porque Deus está vendo. Satanás aproveitou o momento mais oportuno do que ele queria. Era fazer sim o afastamento da igreja com o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo chega e fala: não, você é a igreja de Jesus, não se preocupe com a placa não, não se preocupe com o templo não, você é a igreja de Jesus, você pode servir o seu Deus na sua casa. O engraçado que lá no início, o povo mais ignorante que eu vi na face da terra é chegar e dizer que lá também, o povo ignorante, eu vou falar dessa forma, foi tão ignorante que eles chegaram a dizer na minha cara, colocaram até em redes sociais falando pra mim: mas lá Deus falou pra todo mundo não sair da sua casa. Só que eles esqueceram um detalhe: Satanás está fazendo a mesma coisa hoje, como fez lá atrás, quando o faraó chegou e falou assim para Moisés: pra que sair, Moisés? Fique com o povo aqui, adora o seu Deus aqui mesmo. Porque o intuito, o negócio era tirar o povo da terra do Egito e levar lá para o Monte Sinai, para adorar a Deus. Mas qual foi a coisa mais bacana que Faraó disse? Para quê, Moisés? Se é para fazer isso para o seu Deus, faz aqui mesmo, serve aqui mesmo. E é a mesma coisa que Satanás está fazendo hoje. Serve ao seu Deus aí mesmo, na sua casa. Aí mesmo. Leia uma biblinha aqui. Escuta um louvorzinho ali. É isso. E agora aquela presença maravilhosa de buscar a presença de Deus, você não está buscando mais. Você não está buscando mais. Você não está. Porque quando você está na igreja, você fecha os olhos, você levanta as mãos, você busca, você fala alto, você não está nem aí quem está na frente, quem está atrás, quem tá do seu lado esquerdo, do seu lado direito, porque você sabe que ali é o momento que todo mundo está em oração, e quem não tiver em oração vai ficar feito um peixinho fora d'água. Entendeu? Você ora, você busca, aí o pastor começa a cantar, aí ele canta um louvor, aí um diácono, aqui na igreja nós temos um diácono que ele canta, aí ele começa e canta aquele louvor, e você começa a cantar com o seu coração, com a emoção da fé, aí você canta, ora e busca. Mas na sua casa você não faz isso, na sua casa você não canta, na sua casa você não ora mais. Se lá antes do quarentena você orava 3 vezes ao dia, pelo menos o cristão ele tinha que ler, ele tinha que orar pelo menos 3 vezes ao dia, uma pela manhã, uma no... 4 vezes por dia. O cristão tinha que orar 4 vezes por dia, uma pela manhã, antes mesmo de trabalhar, uma pelo menos ao meio-dia, uma no meio da tarde, às 3 horas por aí, e uma da noite, lá por 6 horas, e se possível for, ainda faz a 5ª oração antes de dormir. Quantas orações você tem feito, irmão? Me diz quantas orações você tem feito? Será que você não diminuiu as suas orações? Será que você já não esqueceu algumas músicas, alguns louvores? É essa a igreja de Jesus? De repente os seus olhos começaram a assistir outros tipos de programa, né? Porque eu vou falar uma coisa, para nós que somos cristãos, para nós assistir televisão, é um Deus nos acuda. Não tem nada mais para nós na televisão. Não tem. Não tem mais nada para nós na televisão. Você vai lá na Rede Globo, é porcaria. Entra no SBT, não tem nada de cristão. Entra na Record, é a mesma coisa. Nem as televisões não tem mais nada que sustenta a fé de um cristão. Não se passa mais filme de Jesus, não se passa mais filme que aumenta a fé, né?
que está na nossa, digamos assim, na nossa altura. Não está. Aí eu, por exemplo, eu assisto muitos pregadores também no YouTube. Eu assisto lá o Paulo Júnior e também o Antônio Júnior. Algumas pregações do Augusto Nicodemos, né? E tem mais um outro lá que até esqueci o nome dele. Mas é um outro que eu assisto. Aí quando eu quero assistir algum filme, eu vou lá na Netflix, é um outro filme que tem lá, evangélico. Eu praticamente já assisti tudo. Então eu não sei mais o que assistir. Agora eu vou lá no YouTube, tento baixar alguns filmes evangélicos lá e pronto. Porque eu não tenho mais o que assistir em televisão. Não tem. Tem uns lá de algumas igrejas, que eu não vou citar nome, que tá fazendo suas programação, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabe o que faltou, pessoal? Faltou fé e confiança em Deus. Esses pastores que fecharam suas igrejas, faltou fé e confiança em Deus. O crente que não está indo para a igreja, faltou realmente fé e confiança em Deus. Realmente faltou. Aqui em Campo Largo, a única igreja praticamente que está aberta é a nossa. E você acha que está indo todo o povo da igreja? Não está, não. Numa reunião de 30, 40 pessoas, está indo 10, 15, depende da reunião, 5, 6 pessoas. Algumas pessoas, alguns cristãos de outras igrejas, sabem que a nossa está aberta, daí eles vêm para participar da reunião, porque eles querem ouvir a palavra de Deus. Você tem sede de ouvir a palavra de Deus. Você tem sede. Agora me diz como que foi a sua Santa Ceia. A minha Santa Ceia foi dentro da igreja. Foi maravilhoso. Como que foi a sua Santa Ceia? O seu pastor fez Santa Ceia pela televisão? Será que você participou dessa Santa Ceia na televisão ou no Facebook, ao vivo, na sua casa, da mesma forma que você participou quando estava dentro de uma igreja, templo? Com música e tudo mais? Aí depois começou a buscar a presença de Deus? Porque de dentro de casa é totalmente diferente, meu amigo. De dentro de casa é cachorro que lá, até filho que atrapalha. Tudo de dentro de casa vai atrapalhar no momento da sua busca. Como é que fica? Vamos comigo lá no Salmos 91. Nós já vamos para o final dessa mensagem. Olha só. Esse Salmos 91, Deus tem me falado muito. Eu não consigo tirar esses salmos da minha cabeça. E eu ainda vou pregar sobre esses Salmos 91. E se possível for, vai ser na igreja um dia. Eu espero que não demore a acontecer. Diz bem assim o Salmos 91, quer ver? Olha no que eu vou ler aqui para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Salmos 91. O Salmos 91 é um Salmos também mais bonito que tem da Bíblia. É o outro Salmos. Quando é o Salmos 23, que fica aberto numa estante, em algum lugar, é o Salmos 91. Mas chega na hora de colocar em prática o que nós limos no Salmos 23, a pessoa hoje não está colocando. Mas chega na hora de colocar em prática esse Salmos 91, a pessoa também não está. Eu vou mostrar para você que a pessoa que esqueceu do Salmos 91 por causa da falta da fé e da confiança. O Salmos 91, versículo 3, diz bem assim: porque ele te livrará. Meu Deus do céu, me arrepia tudo. Me arrepia. Eu não, olha pessoal, eu não consigo acreditar. Eu falei assim: Senhor, se eu não acreditar nessa palavra, se eu não crer nisso daqui, e eu não tiver minha fé baseada nisso daqui, eu jogo a minha fé no lixo. A minha fé não presta para nada. Não presta. Ou é eu que estou cheio de fé, e o Espírito Santo está se apossando de mim, me dando essa fé, ou eu não sei. Ou eu não sou deste mundo.
Eu não sou. Se eu não acreditar nisso daqui, pessoal, eu jogo a minha fé no lixo. Isso daqui vai contra a quarentena de um cristão, se você quer saber. A fé, olha só, Salmos 91, no versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, porque o Senhor teu Deus de Israel te livrará do laço do passarinheiro. Brincadeira, né? Vírgula. E da peste perniciosa. Ou então vamos resumir. Deus se livrará do laço do passarinheiro e do coronavírus. É impossível que um cristão esqueceu disso daqui. E você está escondidinho, está com medo de morrer, conhece os Salmos 91, mas não praticou, não viveu, não está vivendo isso daqui. Pessoal, a fé sobrenatural é loucura para aqueles que não crê. É loucura até para aqueles que estão se perdendo, sabia? Por eu adotar, por eu chegar e falar, vamos para a igreja, vamos lá. Sabia que já me chamaram até de assassino e homicida? Já me chamaram, me xingaram até. Que eu sou assassino, que eu sou homicida, que eu estou levando as pessoas para a morte, tirando as pessoas de casa e para a igreja, porque a igreja somos nós. São pessoas assim que falam. Aí você vai falando com a pessoa, você vai cutucando a pessoa para ver se realmente aquela pessoa... Porque eu sou assim, pessoal, eu provo muita gente, sabia? Aí a pessoa começa a falar, aí você vai retrucando. A pessoa começa a falar, você vai retrucando. Para mim saber se aquela pessoa está falando é a voz do Espírito Santo através de um WhatsApp ou não, até que a pessoa sai fora da estribeira. Aí ela começa a te xingar. Aí você chega, que tipo de igreja é você que se diz igreja e está me xingando? Porque quem é a igreja de Jesus não fala nem palavrão, se você quer saber. Quem é a igreja de Jesus nem vício tem mais na sua vida. Quem é a igreja de Jesus, o coração dele é limpo e está alicerçado com Deus. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Aí chega na hora de ele crer nessa palavra de Deus, chega na hora de crer que o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e desta peste perniciosa, agora não acredita mais. Vamos descer mais um pouquinho? Olha a repetição, a insistência da crença de Davi para com Deus. Olha só, lá no Salmo, no mesmo Salmo, no 91. Ó, eu li o 3, né? Vamos descer mais 3 para baixo, mais 3 versículos para baixo. A insistência da crença, que diz bem assim. Ó, eu vou ler o 5 aqui para você entender. O 5 diz assim: não temerás espanto noturno, pessoal, e nem seta que voa de dia. Ó, de novo. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade no dia. Olha só. Se eu tenho uma fé e vivo essa fé com meu Senhor Jesus, então por que eu vou ter medo de um coronavírus? Por que eu vou ter medo de morrer? Por que eu vou ter medo da mortandade que assola ao meio-dia? Aí você vê notícia, morre tanto fulano lá, morre 40 por lá, morre 10 mil e poucos para lá. Aí você vê essa notícia, você se desespera. E onde está o Senhor Jesus nesse exato momento? O que eu estou passando para você aqui, pessoal, é algo totalmente espiritual. E você que ficou na sua casa,
Você esqueceu desse momento espiritual. Você perdeu a visão espiritual de Deus, porque agora você está vendo a visão da carne, o que a televisão está te mostrando, o que as pessoas estão te mostrando. É isso que você está vendo. É isso que você está vendo. Aí, é que nem aquela história de Elias com Eliseu. O Eliseu olhou assim, ficou tão assustado, que estava um exército ao redor deles, não tinha para onde se esconder, não tinha para onde correr. Aí Elias chega e olha e fala para Deus: Senhor, abre a visão desse moleque aí. Aí Deus vai lá e abre a visão do Eliseu. Aí o que Eliseu vê? Um exército de anjos ao redor deles. Será que você não crê que tem um exército de anjos? Um exército nem precisa para você. Um anjo basta apenas. Será que você não crê que um anjo está ali do teu lado para te defender, para te proteger, para te livrar de todo mal? E o Espírito Santo para te consolar, para te dar direção? Cadê? Será que você perdeu essa visão, irmão? Irmã, pastor, será que você perdeu essa visão? Ah, eu não posso sair, eu não posso ir na igreja, porque um irmão pode estar com coronavírus e eu vou pegar e eu vou morrer. E a sua salvação? Como que você vai ter a sua salvação? Ou você acha que você vai ser assim, ó, arrebatado? Até chegar esse dia, meu amigo, tem muita gente que vai viver muitos anos ainda, porque a gente não sabe quando que Jesus vai voltar. Só que você pode morrer amanhã, pode morrer depois da manhã, pode morrer daqui a pouco. De repente eu tô te vendo a última vez aí. E aí? E a tua salvação? Vamos dar continuidade para nós encerrar lá no 7. Essa aqui é muito mais forte ainda. Todo mundo conhece. Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como é que é? É isso aí. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. O coronavírus, ele pode pegar em todo mundo, meu amigo. Vai pegar em cristão também. Quando se trata de 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido, é porque esses aí, que não creem em Deus, vão se desesperar. Vão viver a sua vida de terror. Vão chorar, vão se lamentar, mas você não será atingido com o desespero, com as dúvidas, com o medo. Isso que é de você não ser atingido. Porque tem gente que fala assim: ah, você fala assim, hoje os cristãos falam porque acham que não vai ser imune, não. Ah, pelo amor de Deus, vamos parar com essa ignorância. Todo mundo vai pegar. Até um cristão vai pegar. Só que ele não vai se desesperar. Ai, eu peguei, o que eu faço, meu Deus? Ele não vai fazer isso. Ele pegou? Pegou. O que ele vai fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Se for da sua vontade, tira isso de mim. Se não, Senhor, me leve já para o teu reino. Pronto. Eu nunca vi uma classe de cristão nos dias de hoje com medo de morrer. Se esses cristãos de hoje, olha pessoal, nós não somos, sabe? É uma vergonha de dizer isso, eu tenho vergonha de dizer isso. Vergonha de lembrar dos cristãos lá do passado, né? Lá do passado, sendo jogado nas covas dos leões, nas arenas para os leões comer, fazendo festival
né, para os incrédulos, para os ímpios, sendo queimado vivo, o outro sendo decapitado. Será que você não entendeu que esse negócio de coronavírus poderia ser até um teste para um cristão? Porque quando você está com saúde intacta, é fácil chegar e dizer: Senhor, o Senhor é um médico dos médicos. Aí chega Deus e fala: será mesmo que para você eu sou o médico dos médicos? Então vamos ver. Vai lá e tchum, e deixa entrar o coronavírus. Será que você vai professar isso mesmo? Vai continuar dizendo que Deus é o médico dos médicos? Tem gente que é tão ignorante, como foram comigo, chegar e dizer: então por que você não vem e não cura as pessoas com coronavírus? Quer dizer, a pessoa é tão ignorante, acha que eu tenho que sair na rua, colocar um carro de som e dizer: alô, alô, vizinhança, quem tá com coronavírus vem cá fazer uma oração. Tem gente que é bem ignorante. Eu falo dessa forma, pessoal, da tamanha ignorância que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Quando você tem que entender o seguinte: o cristão, ele é o oposto do mundo. Quando o mundo está arrumando todo mundo indo por o mesmo rumo, você tem que entender: opa, eu sou o oposto daquilo ali. É que nem um texto que eu recebi, aí eu repassei nos grupos de WhatsApp, que bem no final diz bem assim, que todo mundo fala que a gente está no mesmo barco, não é verdade? Mas é mentira, ninguém está no mesmo barco não. Nós estamos todos nós estamos na mesma tempestade. Todos nós estamos na mesma tempestade. Mais um tanto está no iate, no naviozão, outro está no barquinho qualquer e outros estão num bote. E esse bote está afundando. É fácil também defender uma quarentena quando você está com dinheiro no banco, quando você tem sua reserva. É fácil você dizer que abraçar uma quarentena quando você abre a tua geladeira e ele está cheia, né? Ainda mais se você foi daquelas pessoas tão ignorantes que foi no supermercado e quase levou o supermercado inteiro nas costas. É fácil. Agora eu quero ver um assalariado feito eu e como muitos aí, certo? Que tem que lutar contra o coronavírus, que tem que passar por cima de uma quarentena para você ir trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia, porque você só tem aquele salário do mês. E ainda você volta cansado para casa, aí você fala: eu vou para a igreja e vou glorificar ao meu Deus. E você acha que Deus vai deixar acontecer isso comigo? Ele está vendo o maior esforço que eu e muitos estão fazendo. Não quero falar de mim. Vamos falar diferente. Uma pessoa que levanta pela manhã, ele continua com a sua mesma fé. Ele não mudou nem um segundo da sua fé. Muito pelo contrário. Ele pede mais, ele aumenta mais a fé. Aí ele vai, trabalha, entendeu? Chega em casa cansado e ainda consegue ir para a igreja. Você acha que Deus não vai proteger uma pessoa dessa de um coronavírus? Dessa mortandade que está assolando ao meio-dia? Dessa peste perniciosa que nós lemos aqui? Será que Deus não vai? Só se Deus foi só se Deus foi injusto demais. Ele é muito justo, pessoal. Cadê essa crença? Cadê essa fé? Cadê os Salmos 91? Vamos botar em prática esses Salmos 91. Vamos usar a nossa fé. Vamos crer em Deus. E muitos dos cristãos, infelizmente, não creem em Deus. E aí os Salmos diz bem assim no 9, no 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quer dizer, aí eu vou ter que ver
a recompensa dos ímpios, daqueles que não creram em Deus, daqueles que se diziam ter fé e não creram no Senhor Jesus. Aí eu vou ter que olhar com os meus próprios olhos ele sendo esmagado, sendo destruído pelo medo, sendo destruído pelo fracasso, sendo destruído por tudo. E aí eu chego e vou fazer o quê? Senhor, me leve até lá para me ajudar essa pessoa. Porque eu tenho essa fé, porque eu estou vivendo essa fé. É essa fé que nós temos, pessoal. É essa fé que nós temos que viver. Então eu quero pedir para vocês, pessoal, para nós encerrar. Você que está me ouvindo, se você puder compartilhar com seus amigos de fé, da sua igreja, com o seu pastor. Pode ser que eu estou levando em 1 hora, eu comecei 9h30, são 10h37, então só 1h05, por aí 1h07, por aí, mais ou menos aí que eu estou nessa transmissão ao vivo. Porque eu não vim aqui fazer apenas uma palestra, eu vim pregar a palavra de Deus no Facebook. Geralmente, quando eu vou pregar nas igrejas, quando me convido, o máximo de pregação é 30, 35 a 40 minutos, certo? Tudo depende do que o Espírito Santo for dar. Mas o que eu estou passando para você, nessas 1 hora, é a realidade de hoje. Você tem que... Vou falar uma coisa, você tem que entender o seguinte, você tem que saber agora discernir se essa quarentena é ou não espiritual. Por quê? Porque Satanás está aproveitando dessa quarentena. E tem muitos que se dizem igreja de Cristo, não estão orando mais, não estão lendo mais a Bíblia, porque deixaram de ir em templos. Porque quando a gente vai para templos, quando a gente vai para a igreja, templo, orar, buscar, a gente sai renovado, pessoal. Será que você não percebeu isso? Para que serve? Tem gente que é contra as igrejas assim abertas. Sabe por que eles são contra? Porque eles não vão. Cuidado, não caia nessas ideias. Não caia. Eu vejo por mim, pessoal. Eu, quando vou pregar a palavra de Deus, eu sempre falo ao Espírito Santo que a minha mensagem chega ao coração da pessoa, porque às vezes a pessoa entra triste, então ela vai sair renovada. Você acha que eu era viciado em cocaína, em crack, maconha, chá de cogumelo? Eu tinha envolvimento com demônios mesmo, eu tinha aliança com Satanás, eu via ele, pessoal. Certo? Eu era bruxo, pratiquei o satanismo, fui até Cambônia da minha avó quando ela tinha centro de terreiro. Como que você acha que eu saí disso daí? Como que você acha que eu me livrei deste mal? Só porque simplesmente eu bati no peito e disse: a partir de hoje eu sou a igreja de Jesus. E o mal saiu? Claro que não. Eu tive que passar por um processo de oração. Eu tinha que estar ouvindo a palavra de Deus. Eu tinha que estar me alimentando da palavra de Deus. Cada vez que eu ia na igreja, o Espírito Santo, através do pastor, falava comigo. Aí eu ia buscando essa fé. Aí eu fui indo, eu fui caminhando que nem uma criancinha. No começo eu tava indo no colo, tava lá no colinho, tava chorando, sabe? Chorando, mamando ainda no leitinho de Jesus. Aí Jesus já começou a colocar eu de pé e eu caía. Aí ele me levantava de novo, aí eu caía. Aí ele me levantava e colocava eu de pé de novo. Aí ele falava: dá mais um passinho. Aí eu dava mais um passinho. Aí eu fui dando outro passinho. Quando fui ver, comecei a dar passo e dar passo. Foi lá que foi dentro de uma igreja, dentro de um templo de oração, certo? Que eu aprendi a fechar os olhos, que eu aprendi a me concentrar, que eu aprendi a buscar a Deus. Foi quando, dentro de uma igreja, dentro de um templo, que eu aprendi a cantar louvores a Deus, porque no mundo você não canta louvor não, entendeu? No mundo você canta as músicas do mundo, você aprende as músicas do mundo, mas lá não, na igreja eu aprendi a cantar louvores. É de dentro da igreja que aí você chega, você vai para a igreja, você chega antes, quando você chega antes do culto, o que você fazia? Você dobrava o joelho, você falava: Senhor, fala comigo. Não era assim que você fazia, irmão? Não era assim?
Senhor, fala comigo, porque você sabia que quando o pastor subir no altar para pregar a palavra de Deus, você sabia que ele ia ser usado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo iria falar com você. Quantas vezes você mesmo de dentro da igreja, no início, tenta lembrar lá no início, lembra lá no início, você estava ouvindo a pregação, mesmo o seu coração fechadinho ali, mas você estava ali segurando o coração fechado, mas você sabia, e o Espírito Santo falava e te cutucava. Aí você fala, caramba, parece que alguém falou de mim para ser pastor, parece que alguém falou de mim, parece que o pastor sabe de toda a minha vida sem me conhecer direito. E no fim de tudo você percebe que tudo foi obra de quem? De Deus. Tudo foi obra de quem? Do Espírito Santo. Você não sente falta disso? E se amanhã ou depois mudar o decreto, o governo resolve fechar todas as igrejas, como é que vai ser? Ah, não, agora fechou as igrejas, não preciso mais ir na igreja porque eu sou a igreja. Só que nós que somos cristãos de verdade, a igreja fecha ou não, meu camarada, nós vamos se encontrar do mesmo jeito. Nós vamos para os montes, nós vamos para as cavernas, vamos para as praias, nós vamos para tudo quanto é lugar, mas nós vamos se encontrar. Nós não estamos nem aí. Nada vai impedir o nosso avanço espiritual. Não é um coronavírus, não é uma peste, não é uma ideologia, não é o medo, não é o terror, não é nada. Você tem que viver essa fé, irmão. Viver essa fé. Vivenciar ela. Você tem que viver essa fé porque você depende dessa fé. Você depende dela. Sabe como que vai acontecer o ecumenismo? Mais ou menos por isso daí. Haverá um decreto. Nesse decreto, alguém vai chegar e vai falar: a partir de hoje, todas as religiões serão uma só. Todas as religiões serão uma só. A igreja, o pastor que não aceitar entrar junto nessa lista, que vai ser a lista do ecumenismo, e ai do pastor que não entrar, o que vai acontecer com ele? Ele vai preso, sua carteirinha será cassada, aliás, o seu alvará será cassado e a sua igreja vai fechar. Para ele manter a igreja aberta, para ele manter o seu título de pastor, digamos assim, e não ter o seu alvará cassado, então ele vai ter que adotar o ecumenismo, vai ter que fazer parte de uma religião só. Será que não poderia ser a ideia do seu pastor? Será? Será? Porque o meu pastor não tá. Eu tô vendo a mente do meu pastor. Tô falando do meu, daqui da igreja. Ele não adotou essa ideia, nós estamos com a igreja aberta. Se quiser, se pode ir lá. Não tem que volume de pessoas. E quem tá indo tá como? Usando álcool gel, colocando a máscara e vai falar com Deus do mesmo jeito. Vai ouvir a pregação e sai com mais fé. Sai renovado. Mas já deu para perceber que se for um dia acontecer esse negócio de ecumenismo aí, ele não vai aceitar. Agora, as demais que fecharam a igreja por conta de um coronavírus, de um decreto até, você tem que entender que tem decreto dos homens usado por Satanás, porque afinal de contas, pessoal, nós estamos lidando com principados e potestades. Nós oremos pelo Bolsonaro, olha só, nós oremos pelo Bolsonaro, nós oremos pela nação, eu orei pela nação, a minha oração chegou até Deus. Quem está comigo aqui sabe que nós fizemos também uma corrente de oração, cada um pegou um horário e fizemos pela nação. Ninguém percebeu. Aí o Bolsonaro, sabe o que ele fez? Ele liberou o decreto e disse que as igrejas, até as casas lotéricas, poderiam abrir durante a quarentena.
até o Mandetta, né? Até antes dele sair, ele tinha falado que as igrejas não precisariam fechar, porque no momento que mais precisa de uma igreja aberta é agora. Ele mesmo disse, e foi fruto das nossas orações que nós fizemos aqui em Campo Largo, fora em outros lugares. E nenhum percebeu. E eu, peguei tudo. Aí o que acontece? O Bolsonaro faz, alguns foram contra, aí o que ele fez? Jogou nas costas do prefeito e dos governadores. Eles que decidem. Então significa que nós conseguimos derrubar, adivinha quem? Os principados que estavam acima. Agora a nossa luta é contra as potestades. E quem são os potestades? São espíritos malignos que andam no derredor da cidade, que é liderada por prefeitos, vereadores e também pelos deputados federal e estadual. E os senadores, porque os principados já agem mais pelo lado do governo e lado de presidente. Só dessas duas áreas. Mas as potestades, eles agem nessa ala. Por isso que a nossa política está uma porcaria. Por quê? Porque nós temos que derrubar esses tipos de demônios. Então você tem que ver se esse decreto é realmente um decreto realmente para fechar as igrejas, que seja um decreto mesmo de verdade, ou já tem a potestade no meio disso daí. Porque as igrejas estão se esfriando. E a igreja que eu estou falando que está se esfriando pode ser você. Pode ser você. Tá certo? Eu vou aproveitar para fazer uma oração para encerrar. Quero fazer uma oração por você para encerrar. E gostaria que compartilhasse depois esse vídeo com seus amigos, com o seu pastor, com os seus irmãos da igreja. Tá certo? Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Nós vamos entrar na presença de Deus, certo? Assim que eu encerrar a oração, aí eu vou encerrar também a transmissão no nome do Senhor Jesus, tá bom? Coloca a mão no seu coração. Se você os olhos fecha, vamos crer nessa oração no nome do Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor, Deus de toda honra, de toda glória e poder. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor da minha alma. O Senhor das almas. Vem, meu Pai, com a tua presença sobre nossas vidas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos na tua presença, Senhor. Neste momento quero orar por essa pessoa, meu Pai, que está me ouvindo neste momento. Por essa pessoa, meu Pai, que está nos assistindo. Meu Pai, há um esfriamento espiritual na tua igreja. A tua igreja está se distanciando por conta dessa quarentena. Mas eu clamo ao Senhor, meu Pai. Possa descer agora com o teu Santo Espírito, fazer com que essa pessoa venha ter um avivamento espiritual. Traz a cura, meu Pai, para esta pessoa. Eu posso dizer, com tanta fé que eu tenho, que o Senhor é o médico dos médicos, porque eu mesmo desafio até a minha própria fé. Porque essa fé, meu Pai, não é uma fé natural, mas é uma fé sobrenatural. E o que seria esta fé sobrenatural, Senhor? No Jesus mesmo disse, se eu tivesse fé tarda,
Eu não faria levantar montes e mandar pular de lá para cá? Não seria isso? Ah, meu Senhor, quando eu falo de fé, parece que aumenta cada vez mais e me faz lembrar daquela mulher que estava sangrando, meu Senhor. Ela pensou com ela mesma disse: se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu seria curada. Fez. Aí Jesus olha e diz: a tua fé te salvou. Então não seria essa fé, meu Pai, que é para salvar a nossa vida? Não é essa fé que pode então nos proteger do coronavírus, nos proteger da perniciosa? Ah, meu Senhor, eu clamo neste momento, vai ao encontro dessa pessoa, meu Pai. Abre os olhos dessa pessoa, abre a visão espiritual dessa pessoa, como o Senhor abriu de Eliseu, meu Pai. Quando Eliseu abriu os olhos, quando ele teve essa visão de fé, ele viu que estava um exército de anjos ao redor deles para proteger de todo mal, para proteger da morte. Então é essa visão, meu Pai, que eu peço. Abre a visão desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem. Abre a visão deste pastor. Aumenta a fé dessas pessoas, meu Pai. Mostra para eles, meu Deus, que é todo aquele que tem a salvação não precisa ter medo da morte, porque um dia, amanhã ou depois nós vamos morrer. Fala para essa pessoa, meu Senhor, lá no coração delas, ou até mesmo nem quando eles dormirem, nem que seja através de sonhos, mas fala para essa pessoa que ela não precisa ter medo de morrer, que toda a morte de um cristão hoje é lucro. Porque nós temos o reino de Deus, nós temos o reino do Senhor. Foi para isso que nós temos ido na igreja, para aprender a ouvir a tua palavra, para caminhar na fé, para te buscar. Foi aquele momento que nós se batizamos nas águas, foi naquele momento também que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nós não podemos esquecer desses detalhes, Senhor. Então eu te peço, soberano de Israel, toca na vida deste homem, desta mulher. Toca, meu Pai, a esperança. De repente foi a esperança que sumiu. Alivia, Senhor, para essa pessoa. Aumenta a fé dela, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Faça cair por terra todos esses decretos, que todas as igrejas, esses templos reabrem para que o povo volte, meu Pai. Porque tem pessoas que estão desesperadas, meu Deus. Tem aqueles que estão morrendo, tem aqueles que estão com medo, tem aqueles que estão até cometendo suicídio, porque estão ficando desesperados. E quando a fome chegar, Senhor, tão certo como vive o Deus de Israel, que quando o coronavírus passar, quando tudo isso parar, sabemos que haverá fome. E cadê aquela igreja no momento de ajudar aqueles que estão famintos? Cadê ela? Sabendo que nesse exato momento elas estão famintos, sabe do quê? Da tua palavra. Estão famintos, meu Pai, sabe, do Santo. Estão famintos, estão com sede do Senhor. Imagina a igreja, não tem mais força na igreja, porque ele sabe que mesmo a porta está fechada. E tem aqueles, meu Pai, que simplesmente esqueceram. Quanto mais a porta continuar fechada, esse que se diz supostamente Igreja de Cristo, para eles é melhor. Eu nunca vi, meu Pai, de cristão que apoiam essas coisas. Espírito Santo, abençoa a vida dessas pessoas. Abençoa a vida. Se alguém está dizendo, mostra para eles, mesmo em crises, mesmo nessa crise,
todo aquele que crê no Senhor, a porta se abre. Então, é no momento de crise, é nos momentos de angústia. A diferença da vida de um cristão se baseia justamente que cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e esse cristão não seria atingido. Pode ocorrer o maior desemprego total no mundo inteiro. Ele pode até cair nessa lista do desemprego, mas imediatamente quando ele clama ao Senhor, foi no deserto, enquanto muitos estavam vindo para o lugar verde, cheio. Se nós se basear nos exemplos que tem na Bíblia, Senhor, todos eles venceram justamente nos momentos de crise, justamente no momento de seu deserto. Oh, Espírito Santo, você não faz ideia, pessoal. Estou sentindo aqui o Espírito, pessoal. Oh, glórias e glórias, aleluia. Oh, Espírito Santo, desce nessa ouvindo neste momento. Faz ela sentir o seu toque, Senhor. Faça essa pessoa sentir que tudo que eu falei não foi bobagem minha. O Senhor sabe o quanto eu fiquei pensando semanas e semanas de como eu chegar, pedir fazer uma transmissão. O Senhor é testemunha no Facebook. Tu és o meu Senhor. Você não faz ideia, irmão e irmã. Você não faz ideia do que eu estou sentindo neste momento. Se eu pudesse pegar agora na sua mão, só para passar essa fé para você, eu passaria. Mas eu não posso fazer isso, porque é você que tem que buscar. Fala para Jesus: Senhor, coloca a fé dentro de mim. Fala para Ele: coloca a fé dentro de mim. Fala para Jesus: coloca essa fé dentro de mim. Fala para Ele, pessoal. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui na minha vida. Você não faz ideia. Oh, cantará xabaralá, sabaraci, cantará xabaralá, sabaralá, sabaraci, cantará xabarahaias. Oh, aleluias. Ah, meu Senhor, eu te amo, eu te adoro. Oh, aleluia, Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, eu quero aproveitar este momento de oração. Eu oro pela nossa nação agora. Eu peço a oração pelo nosso presidente Bolsonaro, meu Pai. Nesse exato momento, Bolsonaro precisa mais de sabedoria da parte do Senhor, meu Pai. Porque estão aproveitando fazer tanta coisa, meu Pai, tanta coisa, que nem o povo mais sabe, que até o povo está perdido. Coloca anjos com espada de fogo, meu Pai, ao redor do Bolsonaro, e faça travar uma guerra espiritual contra essas potestades e os principados, meu Pai. Afasta, meu Deus, do caminho dele todos aqueles que estão indo contra a nação, todos aqueles, meu Pai, que querem afundar o país e ainda jogar nas costas deles. Porque nesse exato momento o que está acontecendo é briga por poder. E nós, Senhor, como que fica nós, meu Pai? Como que fica o teu povo, Senhor? Enquanto eles ficam brigando pelo poder, nós estamos sofrendo. Os trabalhadores estão sofrendo, meu Pai. O povo pobre está sofrendo. Tem pessoas gemendo de fome. Fome, Senhor. E eles brigando por poder. Isso, o que estão fazendo é nos maltratando. Socorre o teu povo, Senhor. Socorre a tua igreja.
Visita cada pastor de todas as igrejas, a cada um, meu Pai. Até esses pastores que ficaram o tempo todo cometendo heresias, que eles agora começam a refletir. Eles estão tão acostumados, meu Pai, tão acostumados de pedir dinheiro, que esse quarentena agora fez com que eles acostumassem com isso. E é até bom, porque agora eles têm que começar a sentir aquele desejo de pregar, o desejo de falar, o desejo de pregar o teu evangelho, o desejo de anunciar a salvação, o desejo de falar e dizer: Jesus está voltando, irmão. Sim, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abra a visão, a mente desses pastores, que eles retornam para o primeiro amor. Oh, cantará xabalala sabaraci, cantará xabarahaias. Sim, que eles retornem ao primeiro amor. Se essa pessoa que está doente aí agora, e ela crê, e ela dizer amém, assim seja, ela vai ser curada agora, no nome do Senhor Jesus, e depois ela mesmo vai dar testemunho. Nem que ela tenha que escrever depois aí, procurar depois o vídeo e escrever: seja curada se você está doente, seja curado se você está doente, no nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele deu autoridade, tanto para mim e para você, para pisar em serpentes e escorpiões. E você tem essa fé de usar essa autoridade contra todo o mal, contra toda obra do diabo. Em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, nem que seja baixinho, mas repita comigo: Senhor Jesus, mora dentro de mim, faz do meu coração o teu altar, faz do meu corpo o templo do Espírito Santo. Senhor Jesus, enche-me de fé, enche-me de fé, faz de mim uma pessoa que venha viver pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pessoal? É essa fé que a gente quer passar para você. É essa fé que a gente quer passar para você. Lembre de uma coisa, como vai dizer essa música aqui: todo mundo pode falar um monte de coisa, mas a última palavra, ela vem do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tomem posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. chegou, chegou, Chegou a prosperidade, o deserto acabou. chegou e chegou. Pensando com providência, a vitória chegou. É isso aí, irmão, minha irmã. Agora eu quero A vitória chegou na sua vida. Creia somente, tá certo?
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sua derrota não se desespere.